Boa noite, amigos. Vamos iniciar o estudo do Evangelho, primeiramente com a prece. Vamos assim, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo, e vibrar amorosamente por nossa família, por todos os nossos irmãos que habitam este planeta, o qual formamos uma imensa família universal, pedindo a Deus que renove, principalmente neste ano que se inicia, que renove a nossa fé e a nossa confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso que a cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações, e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, hoje nós falaremos sobre o capítulo 27. Pedi e obtereis, a eficácia da prece. E o Evangelho nos diz: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que haveis de ter, e que assim vos sucederão. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que por conhecer Deus, as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fonte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos? Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir num ou noutro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões, em virtude da sua iniciativa. Há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destrói a harmonia das leis das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento à sua vontade. Seria lógico concluir-se desta máxima: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado? Que basta pedir para obter? Injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede ao pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. Deus nos dá o que necessitamos,
não aquilo que pedimos, mesmo porque não sabemos o que precisamos, né? É complicado. Como ele nos diz aqui, o que hoje parece injusto, parece uma dificuldade, é para o nosso bem maior. E aí é necessário o remédio amargo. Concluindo, o que Deus lhes concederá se pedir com confiança é a coragem, a paciência, a resignação, e o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará, e não aos que tudo esperam de socorro alheio sem usar as próprias faculdades, mas na maioria das vezes preferimos ser socorridos por um milagre sem nada fazermos. Então cabe a nossa parte, né? O ajuda-te precisa que a gente se predisponha ao ato, dê o primeiro ato, busque nos ajudar e aí o céu nos ajudará, né? É sempre assim, é dessa forma que precisamos pensar. Não adianta ficar esperando que tudo cairá do céu se eu não faço a minha parte, se eu não me predisponho a buscar. Seria fácil e cômodo para nós, mas não é assim, meus amigos. Precisamos aprender a buscar. Ajuda-te e assim o céu te ajudará, né? E para que possamos refletir e complementar a nossa leitura, vamos ler o trecho do livro Jesus e o Evangelho, psicografado por Divaldo e pelo Espírito de Joana. Hoje nós estudaremos o último capítulo deste livro. E o item é o 35, pedir e conseguir. Ele faz uma reanálise desse capítulo do item 7, o capítulo 27 do Evangelho, o item 7. E ele nos diz: seja o que for que pedirdes na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Marcos, versículo 11 e 24. E ele nos diz: a existência física é todo um processo biológico de permutas vibratórias que sustentam a maquinária regida pela consciência, departamento de segurança que se exterioriza do self. Nele residem todas as faculdades delineadoras da realidade física nos seus múltiplos departamentos. Vinculado à casualidade absoluta de que procede o espírito, há um ininterrupto intercâmbio de forças que o vitalizam no seu processo de ascensão infinita. Não raro mergulhado na sombra densa, que procede do desconhecimento da sua legitimidade, distancia-se da sua origem pelo instinto que nele predomina, mergulhando em perturbação que o abate ou alucina, desviando-o do rumo ao qual se sente atraído por peculiar magnetismo. Sucede que as heranças do primarismo, ainda governando a sua natureza animal, conduzem-no pela senda do prazer sensorial, sem que se dê conta das superiores emoções que o elevam e o liberam das paixões primitivas. Confundido nos diferentes sentimentos que se mesclam no mundo íntimo, deixa que os conteúdos psicológicos do ânimos, como o da ânima, confunda no arcabouço da polaridade em que se situa, buscando
as insaciáveis satisfações do sexo em desalinho entre torvas permutas que mais o inquietam. As heranças culturais, sociais e morais que lhe dormem no ser encontram dificuldade de expandir-se em razão das preferências do desejo pelo prazer e pelo poder, e atirando-o para o abismos emocionais que o enlaguecem ou que o galvanizam. Jesus, o homem por excelência, conhecia essa ocorrência da natureza humana e entendia os conflitos de todos aqueles que o buscavam, apresentando sofrimentos que mascaravam a realidade profunda sem que se dessem conta. Por isso, não cessava de recomendar que se operasse nos enfermos desejos de saúde e renovação interior, a mudança de conduta mental e moral, a fim de que no cerne de si mesmo se concretizasse o bem-estar, sempre suscetível de alteração pela própria fatalidade da vida celular e da inevitabilidade do fenômeno da morte, porque nem sempre as criaturas soubessem como manter a vinculação com as fontes da vida, sugeriu a oração, que se constitui numa ponte vibratória de fácil construção por todo aquele que deseje realmente a vitória sobre os sofrimentos e anelem pelo bem-estar pleno. A oração é a emanação do pensamento, bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios, que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador. Não apenas dilui as energias deletérias, como renova as forças morais do ser, saturando-o com vibrações superiores e de qualidade poderosa, que alteram as passagens mentais, emocionais e orgânicas por sutis processos de modificação no campo em que o mesmo se encontra. Então, olha a importância da prece, né? Olha que importante, não apenas dilui as energias deletérias, mas também renova as forças morais do ser. Tudo que a gente precisa, quando tudo está em desarmonia, tudo está um monte de problema, dificuldade, doença, eu preciso me recompor, renovar as forças, né? Para conseguir respirar, para conseguir melhorar, né? E vibrar positivamente, para que eu consiga restabelecer a saúde e resolver os problemas, né? Continuando, ele nos fala: certamente não modifica as leis estabelecidas, no entanto, contribui com vigor e inspiração para que sejam entendidas e aceitas em clima de superior alegria e coragem. Nos fortalece, nos dá força, nos levanta diante da dificuldade. Muitas vezes é isso que precisamos, meus irmãos, né? A força para vencer essa dificuldade, né? Também proporciona o descortino da realidade existencial e dos seus elevados significados psicológicos, que tem caráter educativo, preparando cada criatura para a perfeita identificação com o si, mediante a superação do ego. Todo e qualquer pedido feito através da prece é conseguido porque o ato de orar já constitui uma expressão de humildade perante a vida. É um despertar da consciência para a compreensão dos objetivos que se deve entregar. E certo
que se não refere o apóstolo à doação gratuita por parte da divindade de tudo aquilo que a insensatez busque em astuciosa conduta de ludibriar os códigos soberanos. Sendo o ser humano responsável pelos seus atos, enfrenta-os sempre com efeitos que o esperam pelo caminho por onde segue. Sustentando-se na oração, melhor direcionamento encontra para os passos, mais segurança adquire para vencer os obstáculos, mais resistência consegue para superar-se, equiparando-se de alegria e de vigor para não desanimar. A prece faculta uma imediata mudança de comportamento, em razão das energias que a constituem, acalmando interiormente e predispondo à luta de autocrescimento. Quando alguém resolve pedir, liberta-se dos grilhões do orgulho e abre-se receptivo ao auxílio, tornando-se maleável à renovação, à conquista de outros valores de que necessita. Não tendo a psicologia um imediato compromisso com a metafísica, percebe-se que esse fenômeno é eminentemente emocional, estruturado em novos sentimentos de aceitação dos limites e aspiração de infinito. Jesus o sabia e estimulava todos os homens a se esforçarem para conseguir o reino dos céus dentro de si mesmo, buscar a paz dentro de nós, né? Vigiai e orai. Reflexionando com serenidade, sempre encontramos o homem de Nazaré despido de qualquer tipo de superdivindade, transcendente ou de qualquer endeusamento. Toda a evolução cristológica na atualidade da psicologia profunda e na visão espírita apresenta Jesus em contínuo crescimento para Deus, convidando os seres humanos para seguirem pelo mesmo rumo, através dele, como mentor que é, indiscutivelmente. Ele próprio buscava a oração, com recurso eficaz para estar vinculado ao Pai, mantendo o intercâmbio pela inspiração e coragem de que sempre esteve revestido durante o ministério a que se entregou, inclusive doando a própria vida. Desse modo, ensinou que a oração tudo pode, pelo que realiza no interior do ser, alterando a sua capacidade de entender a vida e os acontecimentos diários. Orando, o ser desperta e reflexiona, assiste-se emocionalmente e compreende a necessidade de ajudar o seu próximo, aquele que está mais perto. Todo e qualquer indivíduo que se lhe acerque, particularmente quantos lhe constitui a consanguinidade. Jesus, em razão da complexidade da sua natureza emocional, facilmente encontrava o Pai através da oração e nele auria forças para enfrentamentos com a sombra coletiva, que pairava soberana entre seus contemporâneos. É comum encontrar-se aqueles que se recusam à oração, constituindo um grupo psicológico do não, escondendo a debilidade emocional em tênue véu de resistência sob o subterfúgio de que a prece não altera o que se encontra. Estabelecido que deve ser suportado e resgatado. Nesse fatalismo, a fraqueza de quem assim se justifica é evidente, porque interiormente fica triste pela falta de decisão, de reconhecer-se necessitado e tornar-se simples e humilde, qual o filho pródigo de retorno, que, embora sabendo não possuir qualquer merecimento, requereu o carinho paterno e ajuda indispensável para recomeçar.
e naturalmente conseguiu o socorro de que necessitava, sendo recebido com a bondade e júbilo, porque há sempre mais alegria quando se encontra uma ovelha perdida. E além disso, são os enfermos que necessitam de médicos. O orgulho, filho dileto do egoísmo, é síndrome de fraqueza moral, que necessita ser combatido com a renovação emocional e o autodescobrimento, mediante os quais o enriquecimento de valores se dá naturalmente e se consegue a força para vencer o patamar inferior em que se estagia. A oração, desse modo, constitui um revigorante mecanismo de equilíbrio psicológico e moral, facultando visão correta dos significados existenciais e das oportunidades que a reencarnação faculta, a quem anela pela felicidade despida de atavios enganosos e embriagadores. Por seu intermédio, a inspiração abre as comportas do superconsciente e enseja o entendimento de tudo quanto estava mergulhado em trevas, tornando-se instrumento de dor e de desequilíbrio. Torna-se necessário, por esse intermédio, encontrar o luminoso, que se exterioriza de Jesus e que mimetizava todos quantos se lhe acercassem, com sinceridade e anseio de paz. A prece faculta esse recurso, exigindo, porém, a entrega, porquanto muitos homens e mulheres foram tocados por aquele luminoso que dele se irradiava, mas se negaram a segui-lo, porque a sombra não lhes permitiu a claridade interior, aquela que erradicava todo o mal e proporciona a liberdade real. Quando o desespero de qualquer forma circunde a casa mental e o departamento emocional da criatura, cabe-lhe, na dificuldade de discernimento ou de dor em que se encontra, abrir-se à prece e pedir amparo a Deus, tocando-se de luz, porquanto tudo obterá e concedido-lhe será o que pedir. Joana. Então, que lindo, né? E para finalizarmos, compartilho com vocês a mensagem extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. O título é Na Meditação. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos naturalmente estão cheios de angústias, recolhida nas perturbações do ambientes. Dói-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm, através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade da água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns e que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas, e Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres, basta que te cales, a sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização da prece, e os seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz, teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço.
Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha que te levará à luz. Então, com essa leitura, finalizamos. Que possamos, nesse ano que se inicia, nos lembrar da oração, nos momentos de dor, nos momentos de alegria, nos momentos de recolhimento, em todos os momentos de nossa vida. Que busquemos o nosso consolo junto ao Pai, através da prece que nos conecta com esse Deus maravilhoso, que nos ampara e que nos protege muito. Mas que temos que lembrar que precisamos fazer a nossa parte, pedir, buscai e batei. Aí sim, né? Fiquem com Deus. Boa semana. Boa noite a todos. Estamos dando início à nossa primeira reunião de estudos do ano de 2021, né? Da leitura do nosso livro Diversidade dos Carismas. Então vamos lá. Para iniciar, vou contar uma pequena história que eu li no livro Novas Histórias ao Entardecer, de William Neto Cândido. E a historinha tem por título A Visita de Jesus. Paula foi à sua caixa de correio em frente de casa verificar se tinha alguma correspondência e lá havia somente uma carta. Ela pegou a mesma e olhou para ela antes de abrir. Então verificou que não havia nem selo, nem qualquer outro carimbo do correio. Abriu o envelope e leu a carta. Querida Paula, deverei estar na vizinhança no sábado à tarde e gostaria de visitá-la. Com amor, Jesus. Com as mãos trêmulas, ela colocou a carta em cima da mesa. Por que Jesus iria visitar-me? Eu não sou ninguém especial. Eu não tenho nada para oferecer. Com esse pensamento, lembrou da sua cozinha com armários vazios. Oh, meu Deus, eu realmente não tenho nada para oferecer. Eu tenho que correr para o supermercado e comprar alguma coisa para o jantar. Ela procurou em sua bolsa e viu que continha somente R$ 5,40. Bem, pelo menos eu posso comprar um pouco de pão e alguns frios. Ela vestiu seu sobretudo e correu às compras. Alguns pães franceses, 250 gramas de peito de peru fatiado e uma caixinha de leite. Deixaram Paula com apenas 20 centavos. Apesar de tudo, ela se sentiu bem, voltando para casa com aquela miserável oferenda debaixo dos seus braços. No caminho, uma voz. Ei, senhora, você pode nos ajudar? Paula estava tão absorvida em seus planos para o jantar que nem notou duas figuras aconchegadas uma à outra na alameda, um homem e uma mulher, ambos vestidos não mais do que em farrapos. Olha, senhora, eu estou desempregado, sabe? E minha mulher e eu estamos vivendo ao relento. E o tempo está se tornando muito frio e estamos sentindo muita fome. E se a senhora nos ajudar, nós ficaríamos realmente felizes. Paula olhou para os dois. Eles estavam sujos e cheiravam mal. E, francamente, ela estava certa que eles poderiam conseguir algum tipo de trabalho se eles realmente quisessem. Senhor, eu gostaria de ajudá-los, mas eu sou uma mulher pobre. Tudo que eu tenho é um pouco de frios fatiados e um pouco de pão. E eu tenho hoje uma visita muito importante.
para jantar comigo e eu estava planejando servir isto aqui para ele. Ah, tá bom, senhora, tá certo, eu compreendo. De qualquer forma, olha, muito obrigado. O homem colocou suas mãos no ombro da companheira e seguiram em frente. Olhando-os partir, Paula sentiu uma dor familiar no seu coração. Espere, senhor. O casal parou e virou para ela, que corria para eles. Olhe, por que você não fica com esse alimento? Eu arranjo outra coisa para servir para o meu convidado. Ela deu ao homem a sacola do supermercado. Oh, senhora, obrigado, muito obrigado. Sim, muito obrigada, disse a esposa. Paula percebeu que ela estava tiritando de frio. Sabe, eu tenho outro sobretudo em casa. Aqui está esse, fica para você. E desabotoou o casaco e jogou sobre os ombros da mulher. Então, sorrindo, voltou-se e foi embora, para a alameda abaixo, sem o casaco e sem os alimentos para servir para o seu convidado. Oh, senhora, obrigado, muito obrigado mesmo. Paula estava tremendo de frio sem o seu casaco e muito preocupada. O senhor estava chegando para visitá-la e ela não tinha nada para lhe oferecer. Ela mexeu na sua bolsa para achar a chave de casa, mas aí ela percebeu que havia um outro envelope na sua caixa de correio. Que estranho, né? O carteiro não costuma vir 2 vezes no mesmo dia. Ela pegou o envelope e abriu. Querida Paula, foi bom vê-la novamente. Obrigado pela adorável comida e obrigado também pelo maravilhoso casaco. Com amor sempre, Jesus. O ar estava frio, mas mesmo sem casaco, Paula não notou. E aí vem, como que uma moralzinha da história que diz: muitas vezes negamos abaixar o vidro do nosso carro para escutar quem pede a nossa ajuda. Já pensaram se um deles fosse Jesus? Bem, hoje começaremos a nossa leitura a partir do item 4 do capítulo 12 do nosso livro Diversidade dos Carismas. E o título deste capítulo 4 é Força Mental, ou melhor, item 4 do capítulo 12, Força Mental. Por isso tudo falamos das dificuldades de incluir neste livro o exame dos fenômenos de efeito físico. A notícia que aí fica é mais um lembrete, quase uma provocação, para que estudos mais aprofundados retomem tais aspectos. Ao comentar alguns aspectos do mal olhado, observamos que, em verdade, não é o olhar em si que acarreta os fenômenos abordados, mas a energia magnética emitida e dirigida com forte impulso, seja ele consciente ou inconsciente, da vontade para um objetivo específico. No fundo, o mesmo mecanismo que vimos em operação com a sensitiva soviética Nina Kulagina, ao que tudo indica, é esse mesmo tipo de energia por idêntico processo de emissão dirigida pela vontade, que penetra o campo mental alheio ou se transmite telepaticamente. Essa energia telecinética, ampliada ou não na intensidade de seu poder por algum espírito encarnado, desencarnado, por um espírito desencarnado, é que atua sobre objetos inanimados, além de agir sobre seres vivos, como plantas, animais ou pessoas. Uri Geller é um emissor desses, já bastante estudado em laboratórios e submetido a testes suficientemente rigorosos para documentarem suas faculdades. Muitos anos antes da fama do sensitivo israelense se espalhar pelo mundo afora, Regina observou algumas experiências
semelhantes às suas. É incontestável, por exemplo, o seu poder psicocinético sobre o mecanismo dos relógios, especialmente de pulso do seu uso pessoal. Acabou tendo que desistir de usá-los, passando aos eletrônicos, que se têm revelado menos suscetíveis à influenciação mental. Ela selecionou um caso típico para documentar essa curiosa faculdade. Por circunstâncias estranhas à sua vontade, atrasou-se certa vez na ida para o trabalho. O início de sua aula estava marcado para 1h da tarde. Faltavam alguns minutos e ela ainda estava bem longe do colégio. Habituada a uma severa autodisciplina de pontualidade, começou a experimentar um estado íntimo de tensão, que se avolumou a ponto de desejar com intensidade que o tempo parasse. A todo momento, consultava o relógio de pulso, acompanhando o inexorável fluxo dos minutos. Ao tomar o segundo ônibus, o relógio marcava 20 minutos para as 13 horas. Durante o percurso, o relógio foi o principal objeto de sua concentrada atenção. Ao chegar à escola, respirou aliviada, pois ele marcava exatamente 13 horas. Conseguira, enfim, chegar na hora certa. Mas logo, porém, teve a decepção de verificar que a sua turma já a aguardava na sala de aula, pois ela estava chegando com um atraso real de 20 minutos. Em contradição com o seu, os relógios do colégio marcavam a hora certa, ou seja, 1h20 da tarde. Como o seu continuava a trabalhar regularmente, só havia uma explicação possível. Ela conseguira, com o poder da sua mente, atrasá-lo 20 minutos. Meio constrangida, ela o acertou, verificando que não lhe faltava corda e nem apresentava qualquer defeito mecânico, pois continuou funcionando normalmente. Não foi esse o único episódio da espécie, e por isso ela está convicta de sua faculdade telecinética. Condição, aliás, que ela já observou em mais de uma pessoa de suas relações. Há pessoas que não conseguem usar relógios mecânicos por muito tempo, pois eles começam logo a apresentar defeitos, parando, adiantando ou atrasando sem um motivo aparente. Ao perceber que tais fenômenos não eram simples incidentes, Regina passou a observá-los melhor, verificando que acontecia o mesmo com relógios novos, comprados com garantia e que, levados ao relojoeiro, funcionavam perfeitamente, não apresentando defeito algum. Reconduzidos ao pulso dela, os relógios voltavam a apresentar defeitos e paradas inexplicáveis. Bastava deixá-los sobre a mesa ou em alguma gaveta em casa, que funcionavam perfeitamente. Não havia dúvida, portanto. O problema estava com Regina e não com os relógios. Era ela a fonte geradora das energias perturbadoras que exerciam uma influência telecinética sobre os mecanismos. Muito bem. E agora o item 5, que vai falar sobre os mistérios da psicosfera. Aliás, a palavra psicosfera acabou sendo introduzida na terminologia doutrinária precisamente para expressar o conceito de uma atmosfera ou zona psíquica resultante de uma concentração de energia mental harmoniosa,
num extremo do espectro, ou então perturbada e perturbadora no extremo oposto. Regina é particularmente sensível à psicosfera das cidades e dentro destas de determinados locais, fenômeno que faz lembrar o que denominamos alhures de psicometria ambiental. Cada cidade tem, a seu ver, uma espécie de aura vibratória específica, mais pura ou mais poluída, segundo as correntes de pensamento nelas dominantes. Lamento dizer aos cariocas que a psicosfera do Rio de Janeiro lhe parece sempre opressiva, sufocante, desarmonizante. Certos locais se apresentam à sua sensibilidade como particularmente aflitivos. Ocorre-lhe com frequência voltar para casa com uma terrível dor de cabeça após percorrer algumas ruas e fazer compras, ou com um cansaço físico incomum. Sabe de pessoas que experimentam sensações semelhantes, como mal-estar, náuseas, tonteiras, muitas vezes sem saberem a que atribuir tais desconfortos. Em épocas que precedem, como agora as festas de Natal, Dia das Mães, etc., durante as quais muitas pessoas saem à rua e povoam as lojas em busca de presentes, a situação é particularmente aguda. Após observar o fenômeno repetidamente, ela evita sair à rua em tais ocasiões. É como se ela ouvisse o pensamento das pessoas, muitas vezes agoniadas por não disporem de dinheiro suficiente para comprar aquele mínimo de coisas que desejam. Ela percebe um zumbido ou um burburinho indefinido, não o ruído físico do ambiente, mas de uma qualidade imponderável, opressiva, inquietante. Parece perceber também vibrações outras suscitadas pela ganância dos que estão apenas interessados em vender, bem como pensamentos de impaciência, irritação, competição e rivalidade entre compradores e vendedores. Com certo esforço de vontade, ela consegue bloquear por algum tempo essa onda psíquica, como que isolando-se temporariamente do ambiente. Mas esta não é uma atitude que se possa sustentar por um tempo mais longo, e ela acaba tendo mesmo de se retirar, por não suportar a pressão criada pela agitada psicosfera do ambiente. Isso a levou a observar outros aspectos curiosos. No bairro onde reside, notou que 2 galerias estão sempre vazias, como que abandonadas. Poucas pessoas se aventuram a ir lá para fazer compras. Sem saber por quê, houve quem comentasse com ela que ia até o meio da galeria e voltava, como se esbarrasse numa parede invisível. No seu entender, é o que realmente se dá. As galerias parecem estar sob uma psicosfera negativa, opressiva, sendo por isso pouco frequentadas. A situação é agravada, obviamente, pela ansiedade e expectativa dos lojistas que passam logo a temer pelo êxito dos seus respectivos negócios, o que resulta em acabarem eles próprios como que expulsando seus fregueses em potencial. O índice de mortalidade comercial ali é elevado. Raramente uma loja dura mais do que alguns meses naquele ambiente negativo. Em alguns pontos da cidade, Regina identifica até ruas, que eu prefiro não revelar. Ela percebe visualmente, por clarividência, uma densa camada
escura pairando acima das lojas ou nas próprias ruas, criando um ambiente psíquico sombrio e opressivo. Já em cidades do interior, especialmente as do sul de Minas Gerais, que ela frequenta com certa regularidade, a situação é inteiramente outra. Há uma espécie de transparência, não apenas no ambiente físico e psíquico, mas também com relação às pessoas. Em uma de tais cidades, ela observou que o ambiente era mais limpo nos dias em que a influência de turistas era menor, e a cidade ficava então mais entregue às suas atividades normais com os habitantes locais. Muito bem. Até aqui então a nossa leitura de hoje, do nosso livro, e aí na próxima semana nós continuaremos aí com a leitura do Liberdade, do Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. Vamos então encerrar o nosso trabalho dando graças a Deus nosso Pai por mais esta oportunidade bendita de aprendizado, de leitura. Que Deus continue neste ano nos abençoando como tem nos abençoado até agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje, sempre, e perdoa, Pai, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos da prática e também do pensamento de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.